Facebook, hora da igreja se reunir. Desculpe o atraso, estávamos aqui falando algo com as mulheres. Olha, mulheres, vocês são lindas, tá? Obrigado pelo amor de vocês. Bem-vindos os meus irmãos no YouTube. Alô, alguns irmãos aí do YouTube têm procurado o meu contato, procurando saber como faz para contribuir conosco. Alguns irmãos têm sentido esse desejo, perguntando como faz para semear, para contribuir voluntariamente. Aí está o meu telefone, não atendo ligação, contato por WhatsApp, DDD 21 970 36 46 18. Legalista, se ligar eu denuncio para a polícia, hein? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo de número 23, o tema da nossa mensagem é: o sistema anuncia a morte de quem está vivo. Este é o tema da nossa mensagem. O sistema anuncia a morte de quem está vivo. Vamos ver se isso é assim. Paulo escrevendo à igreja dos Coríntios: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, 24, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, eu te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais, a fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Esta palavra, ela é viva, ela é eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Esta é uma manhã de revelação do Evangelho. Por isso, eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo de Deus reunido, diga amém. Amém. Meus amados irmãos, minha família espiritual, o sistema religioso, e quando eu falo sistema religioso, eu estou falando do sistema evangélico, porque isso é um sistema manipulador, que vem, sabe, com outras intenções, de escravizar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entreis numa igreja e ela te aprisionará. Eu me tornei escravo da religião quando eu conheci uma igreja. Eu tive medo de gafanhoto quando eu conheci a igreja. Eu tive medo do diabo quando eu conheci a igreja. Eu tive medo do inferno quando eu conheci a igreja. E eu tive medo de Deus quando eu conheci a igreja. Porque até então, eu vivia lá fora, com a minha família. Eu ia ao parque, eu ia ao shopping, eu jogava o meu futebol, eu vivia a minha vida. Eu amava Deus, eu amava a minha família. Mas quando eu conheci a igreja sistema, porque a igreja verdadeira não. Quando eu conheci o sistema, e que eu e a minha mulher entramos para dentro do sistema, a nossa vida acabou. A minha mulher já não se cuidava mais. Não podia mais usar um batom nem usar um brinco. Ir à praia, Deus me livre, é coisa do Satã. Crente não joga bola, crente não vai ao shopping, o crente não faz nada, porque ele morreu para o mundo. A igreja me dizia: você agora morreu para o mundo, você não pode fazer nada do mundo. E eu continuava a comer a carne do mundo.
continuava a pegar o ônibus do mundo. Eu continuava pegando o dinheiro que estava no mundo. Eu me perdi. Então, o sistema evangélico está montado em cima de Mamon para se enriquecer em cima dos incautos, daqueles que não conhecem a revelação da palavra. Ora, eu tenho dito aqui reiteradas vezes que a pessoa nunca conheceu o contexto igreja. Aí quando você para, ela diz, não, eu estou fazendo tudo isso, mas quando eu passar para crente, eu vou me batizar e vou dar o meu dízimo certinho. É esta concepção que as pessoas têm de igreja. Cumprir os rituais, os scripts pastorais. Você já passou por isso? Você tem que cumprir os scripts pastorais para agradar a Deus. Então, quando não se conhece a revelação da palavra, as pessoas vão cumprindo scripts, roteiros. O que hoje? Hoje Santa Ceia, amanhã culto de consagração, mesa de oração. Deixa eu abrir um parênteses. Meu amado, mesa de oração tem aonde isso? Abre qual capítulo? Não, eu sou dirigente da mesa de oração. Dirigente de quê? Do círculo. Não, mas não tem nem círculo, nem quadrado, e nem retângulo, nem triângulo de oração. Não tem na Bíblia. Então tudo é o versículo. Então tudo isso é um sistema manipulador que prende as pessoas e não ensinam o evangelho. Mas vamos à palavra. Disse Paulo, você conhece todo o contexto, tá? Não tenho tempo de ler, porque amanhã eles me... mas você não leu o versículo A, nem B, nem C, e vocês leram tudo e não pregaram nada. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Segura aí. Isto é uma tradução tendenciosa. Assim como é tendenciosa a tradução lá do homem na cruz. Você se lembra do homem que estava na cruz? E ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Conhece essa passagem, né? E o Jesus histórico na cruz disse para ele assim, na tradução está escrito assim, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isto é uma tradução tendenciosa, porque Jesus não foi ao paraíso naquele dia. Ele morreu, foi às regiões inferiores da terra, ressuscitou, andou aqui ainda 40 dias, no túmulo, Maria viu, tentou abraçar ele e disse, não me toques, porque eu ainda não fui para o meu Pai, vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Só subiu lá, depois de haver feito toda a purificação do pecado. 40 dias depois, os anjos disseram, varões galileus, este mesmo Jesus, que era o Filho do Homem que vocês viram, virá. Naquele dia que ele morreu, ele não subiu ao paraíso. Mas a tradução tendenciosa diz que subiu. Qual é a verdade da tradução lá? Em verdade eu te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Mas uma tradução tendenciosa diz assim, em verdade eu te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Mas a revelação certa é, em verdade eu te digo hoje, não te digo amanhã e nem te disse ontem, em verdade eu te digo hoje, que tu estarás comigo no paraíso. Então aqui tem uma tradução tendenciosa. Por quê? Porque Paulo cita o que Jesus fez nos dias de sua carne. E Paulo não recebeu nada
de Jesus de Nazaré. O que Paulo recebeu foi do Cristo ressuscitado. Quando tem uma tradução tendenciosa e não se conhece a revelação, junta-se tudo. Mas Paulo diz assim, ó, porque eu também vos entreguei, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então a tradução tendenciosa dá a entender que isto aqui que está acontecendo, Paulo recebeu. Mas Paulo não estava lá naquela noite. Prega isso para os professores da escola bíblica dominical, eles não aceitam. E para você que tem os olhos iluminados, não é claro? Claro. Paulo não estava lá naquela noite. Quem estava lá naquela noite era Pedro, Mateus, Marcos, Tiago, João. Eles sim receberam isto. Então Paulo diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, olha lá, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Por vós quem? Por vocês? Não. Vocês não estavam lá naquela noite? É verdade. Aí o homem vem aqui e pega um pedaço de pão assim, porque Jesus disse que este é o meu corpo. O pedaço de pão que é entregue por vós. Por vós não. Por vós aqui é quem está lá com ele naquela noite. O evento se refere à noite em que ele foi traído. Quem aqui estava na noite em que Jesus foi traído, diga amém. Ninguém. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Agora. Fazei isso em memória de... Segura aí, fecha a porta. Meu amado. Eles naquela noite tinham que fazer em memória dele, porque daqui a pouco, lá naquele evento, ele iria morrer. E uma vez morto, tinha que se fazer em memória, porque ninguém faz nada em memória do que está vivo. Faz. Não faz sentido. E eles lá naquela noite, ele morreu na sexta. Eles falaram: Jesus está morto, nós estamos fazendo isso em memória dele. Fizeram no sábado, Jesus estava morto. E no domingo, ele voltou, não vai fazer mais em memória dele, porque ele está vivo. E a igreja faz o quê? Continua fazendo esse evento todo primeiro domingo de cada mês, dizendo: Jesus está morto. Porque se faz em memória dele, é porque para eles o Jesus está morto. 25. Por semelhante modo, depois de ter ceado, jantado, que era o jantar da Páscoa, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Veja, ele não tinha derramado sangue ainda. Era uma representação, era uma sombra, porque era a lei. Fazer isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então eles lá naquela noite ficaram sem ele. Ele estava morto. Fizeram em memória dele. Aí Paulo, porque as pessoas pensam que Paulo está mandando fazer. Paulo está batendo neles. Olha o que Paulo diz no versículo 26. Não, parou. Volta o 25. Porque até aqui os pastores leem sem revelação, e a igreja fazendo em memória de quem está vivo. Ora, se eu estou fazendo algo em memória de quem está vivo, eu estou dizendo que aquele está morto para mim. Agora, olha o 26. Olha, vamos fazer igual aquele nosso irmão, né? Vamos ler. Acho que ele não me assiste não, porque senão ele já tinha reclamado. Porque todas as vezes
que comerdes esse pão e beberes esse cálice, vocês estão anunciando que Jesus está vivo. Todas as vezes que você lá na sua igreja, desculpa Lima, está aqui, na sinagoga, todas as vezes que lá no teu ministério, você comia o pão e você levantava o cálice, você estava fazendo o que com essa atitude? Que bonito você! Se reunia domingo, botava aquele perfume da Cashmere Bouquet. É, né, Cláudia? É você. Deus está revelando, Cláudia. Botava o perfume da Cashmere Bouquet, aquele nardo puro, e dizia com o cálice: eu estou aqui esta manhã anunciando a morte de Jesus. Velório? A minha esposa ficava assim, ó. O que foi? Jesus vai morrer. Meu amado, você está entendendo isso aqui? Está claro ou não está claro isso? Porque todas as vezes... Calma, Paulo, não é todas as vezes não. Eles só fazem aqui no Brasil uma vez só, os domingos, primeiro domingo, né? Primeiro domingo só, Paulo. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beber o cálice, ao sistema, esse é o título da mensagem: vocês estão anunciando a morte do Senhor. Até quando? Até que ele venha. Mas no terceiro dia ele voltou. Voltou ou não voltou? Voltou. Não, mas quando ele falou que ia vir, era vir buscar a igreja. Olha, não toca nesse assunto, isso é para quarta-feira. Quando ele disse a Pedro até que venha, era vindo mortos, porque o contexto não está falando de arrebatamento. O contexto está falando de morte e vida. No terceiro dia, o túmulo ficou vazio e as nossas vidas cheias. Quem está cheio de Deus? Quem está cheio de Deus? Quem está cheio de Deus? Quem está cheio? Quem está cheio? Quem está cheio? Quem está cheio? Diga glória! A igreja não entende. Reunião para anunciar a morte daquele que vive eternamente. O trono está ocupado e a nossa vida cheia. O evento que Paulo mostra era a Páscoa judaica, que Jesus, como judeu, tinha que praticar. Olha o que diz Êxodo. Olha lá, livro da lei. Máscaras. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Leia, 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 leia. Nenhum estrangeiro comerá dela. Nós somos gentios, estrangeiros para os judeus, e os judeus estrangeiros para nós.
nós, estrangeiros ou gentios, não podemos comer a Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa era um evento exclusivo para o povo judeu. O senhor pode me dizer qual é a escola bíblica que o senhor estuda? Esta. Eu estudo aqui. Qual é a Bíblia de estudo? Nenhuma. Todas as Bíblias de estudo são manipuladoras, com um rodapé escrito por seus autores. Bíblia de batalha espiritual, joga fora no lixo. Bíblia de vitória financeira, joga fora no lixo. Deus não escreveu Bíblia de estudo. Deus escreveu a sua palavra, e quem tem o Espírito Santo deve depender apenas da revelação que ela contém e de mais ninguém. Aí pegam a Bíblia, vai lá no rodapé e diz assim: olha o que diz a Bíblia pentecostal, olha o que diz o Espírito Santo a você nesta manhã: o estrangeiro não pode comer a Páscoa. 44. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. Então, para o gentio comer a Páscoa, ele tem que ser circuncidado. Quem quer participar da Páscoa aqui, vem cá. Pega os elementos. Vem cá, eu vou cortar, meu amado. Eu fecho o olho, meu amado. Tem ninguém? (45) O estrangeiro e o assalariado não comerá dela. 46. O cordeiro há de ser comido na igreja. A Páscoa era realizada aonde? Segura aí. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis para fora, não lhe quebrareis osso nenhum. 47. Toda a congregação da igreja fará. Quem é que tinha que fazer esse evento? Quem é de Israel, diga amém. Opa. Amado, aqui está a sabedoria, e quem lê e ouvir, entenda. O que Jesus estava fazendo na noite que foi traído era exatamente isso aí. Porque ele era judeu, seus discípulos também. Eles estavam observando a ordenança da Páscoa que a Igreja Católica Romana colocou dentro da Igreja Evangélica, dizendo que é ceia, mas não é ceia, é Páscoa. Vamos ver? Vamos ver. Lucas capítulo 22. Chegou o dia das festas dos pães asmos, em que importava comemorar a 8. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a 9. Eles lhe perguntaram: onde quereis que a preparemos? 10. Então lhe explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa, porque era da casa. Segui até a casa em que ele entrar. 11. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com a igreja? Com quem? Com quem? 12. Ele
vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, ali fazei os preparativos. 13. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe disseram, e prepararam a Páscoa. 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele e os apóstolos. 15. E disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco a Santa Ceia. É Santa Ceia, diz os teólogos da igreja. Não, no primeiro domingo nós vamos lá para você ver se os doutores da igreja não dizem assim: esta é a Santa Ceia do Senhor. Diz ou não diz? Aqui diz que é Páscoa. Ah, eles vão te matar. Gira. Não tem problema. Matam-me aqui agora. O que perece é essa carne que tem que trabalhar amanhã, levantar 2 colunas, bater uma laje. Se me matar aqui agora, eu abro o meu olho lá na eternidade. Já deixei um seguro para minha mulher de R$330. Tá bom para viver. Olha, mas isso aqui diz que era Páscoa, eles dizem que é Santa Ceia. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa antes do meu sofrimento. 16. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. 17. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós. Está repartindo os elementos de quê? Da Páscoa. 18. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. 19. E tomando um pão, e está celebrando que evento? Eles chamam de Santa Ceia. E sabe o que eles dizem? Que Jesus aqui está instituindo a ceia. Alô! Ele está no cumprimento da ordenança da Páscoa. E por que tiram isto aqui lá do Antigo Testamento? Lucas ainda é a lei, já estudamos isso. A lei vigorou até João. Como é que tiram isso aqui e trazem para dentro da igreja dos gentios? Se nós, os gentios, não podemos participar desse evento que era a Páscoa entre eles. Aí sabe o que me dizem? Que são crentes, que obedecem a Deus e a sua palavra, e que eu é que prego heresia, e que eu estou distorcendo. Acertou! Vocês torceram, e eu estou agora distorcendo. Alô? Não é ceia, é Páscoa. E isto é o meu corpo oferecido por vós. Ele pegou um pedaço de pão e na representação, antes do corpo ser oferecido, ele usou o pão como símbolo. Por quê? Porque o corpo não tinha sido oferecido ainda. Mas uma vez que o corpo foi oferecido, já não é mais pão. O corpo agora é quem? A igreja. Mas não entende porque não querem. Porque a ceia é uma idolatria, prende os crentes dentro da igreja. Tem pessoas que tem que, se não levar, que não é ceia, é Páscoa, até no hospital leva um pedaço de pão e suco. O que foi, minha irmã? O que foi? A irmã entubada. Se a irmã piscar o olho é porque a irmã não está em comunhão, mas eu trouxe o pão. A irmã está sem comunhão. Está aqui o pão, minha irmã. E me disse o bonito. Quando vocês sabem, que quando eu falo bonito assim, vocês já...
e me disse o bonito: mas está escrito na palavra que quem não comer da carne e do sangue não é dele, não tem comunhão com ele. Beleza. Então pega a faca aí, o garfo, bota Jesus deitado aqui, vamos cortar a carne dele e vamos comer. Eles vão comer a carne. É que quando ele disse lá, está consumado, nós estávamos comendo daquela carne, se alimentando daquele sacrifício. Quando ele disse que ninguém poderia beber do sangue, é que o sangue é vida, e esta vida foi derramada naquele do madeiro por nós. A vida de Jesus já está em nós, não é suco, é o sangue que está na vida de cada um de nós. Não é suco. Aí hoje que ele já ressuscitou, ele é o Espírito, eles pegam um pedaço de pão, dizendo: este aqui é o meu amado. Quando eu me lembro que eu já comi desse reggae, cara, dá vontade de coisar tudo. Igual, sabe? Eles pegam um pedaço, porque eu já peguei também, tá? Aqui a gente dava pão para os outros, tá? O Miguel ficava assim: foi na cruz. Para quando eu lembro que o Miguel ficava assim, cara, mas me dá uma coisa, cara. Meu irmão, e era uma reunião fúnebre. Lá era assim também? Lá era assim? E todo mundo muito triste, e as irmãs choravam. Tinha uma irmã aqui que Deus o tem em bom lugar. Ela pegava uma unção do Chaves, ela ficava assim, tem mais umas irmãs aí com unção do Chaves, ó. Meu amado, para pensar você hoje com os olhos iluminados, comparar o corpo de Jesus com um pedaço de pão Pullman. Para pensar hoje os teus olhos estão iluminados, meu amado. Eu vou pegar um gancho numa expressão do profeta Isaías, olha lá, Isaías 40, 25, olha aí. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. Eu acho que o trono olha lá de cima e diz: é a isto que vocês me comparam? Vocês querem falar mal dos católicos que cortam um pedaço de madeira, leva para casa a talha e cria um ídolo e se curva diante chamando de Barnabé, Bartolomeu ou Francisco? E vocês vão ao padeiro, pegam um pedaço de pão que ele cozeu, amassou, suou em cima e traz para dentro da igreja e diz: isto é o meu corpo? É a isto que vocês me comparam? Diz o santo. É a isto? Depois ele disse também, eu vou pegar outro gancho em Jeremias capítulo 2, olha lá o que ele diz, Jeremias capítulo 2, versículo 11, houve alguma nação que trocasse os seus deuses por aquilo que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito, porque trocam a glória de Deus por um pedaço de pão. A comunhão não está no pão, a comunhão não está no suco, a comunhão está na pessoa bendita de Cristo, que se fez morada em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós não abrimos mão disso. Vocês conhecem? Vocês conhecem alguma nação, disse Deus, que trocasse os seus deuses por outros que não eram deuses? Mas o meu povo me troca. O meu povo abre mão da minha glória por coisa que não é de proveito nenhum. Porque não é de proveito nenhum. É verdade. Que proveito tem comer um pedaço de pão e beber um pouco de suco? Qual? Nenhum.
Conhecimento, nulo. Maturidade, zero. A não ser encher a igreja e nesse dia toma ameaça, toma dízimo, toma opressão e toma aí proveito nenhum. Depois ele diz no versículo 12: espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefato, diz o diz o Senhor. Eu fiquei estupefato quando esta revelação veio. Senhor, eu estou abrindo mão de tua glória, te comparando com um pedaço de pão, dizendo que o teu corpo é o pão. E ele termina então no versículo 13: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Cavando cisternas rotas e vidas vazias. Presença nenhuma. Saía da reunião mais vazio do que entrou. E com a carteira também. Vidas vazias e carteiras vazias. E cofres cheios aqui atrás. E o Espírito da graça iluminou os meus olhos. E eu entendi que eu não devo comparar ele com nada. O santo entre nós, não existe comparação com ele. Não deve ser comparado, não deve ser substituído, não deve ter simbologia, não deve ter nada. E um dia eu meditando, eu pensei, ora, minha mulher viajou, ela não está aqui, já sei, vou comprar uma boneca inflável, vou dormir com ela, para dizer, esta é a minha mulher, enquanto ela está viajando. Então, eu tomei para mim um símbolo, substituindo ela pela boneca inflável. E eu vou substituir o corpo do meu Deus por um pedaço de pão. E pior, botar toda a igreja debaixo desta simbologia, dizendo para a igreja, isto é o corpo de Cristo. E o Espírito da graça disse, com que vocês vão me comparar? É a isto que vocês me comparam? Quer dizer que vocês se reúnem para comparar o eterno com um pedaço de pão? Vocês se reúnem uma vez por mês para anunciar a morte daquele que vive eternamente? Dizendo que este suco de maguari desta empresa, feita pela mão de um idólatra, de um homem feiticeiro, isso é o meu sangue? É a isto que vocês me comparam? Não, Senhor. Esta é a igreja da graça. Nós não te comparamos nem com pão, não com suco. Nós fazemos o que a tua palavra diz que é. Colossenses 1:24. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é o pedaço de pão. Não, o corpo de Cristo é o que na graça? O corpo de Cristo é o que? Aonde está a igreja aqui? Diga glória! Você é o corpo. Você é o corpo. Você é o corpo. Você é o corpo que tem que ser comparado. Ora, se eu reúno vocês aqui no primeiro domingo para dizer, isto é o corpo, eu estou contra ou a favor dessa palavra? Eu estou contra, porque o corpo de Cristo nesse pacto não é um pedaço de pão feito por homens. O corpo de Cristo sois vós, lavado, revestido, batizado, ungido, transformado, nova criatura. Vocês são o corpo de Cristo e Ele o cabeça.
onde eu estava. Com que vocês me compararei, Geraldo? Eu te comparo com aquilo que é justo, que é santo, que é sagrado. Não direi que o teu corpo é pão, porque pão é pão. O teu corpo está aqui, comprado, não com pedras, não com ouro, mas comprado com precioso sangue derramado na cruz. Irmão me disse assim: você tem peito para pregar isso? Peito? Eu tenho é Cristo. Está escrito. Não. A favor do seu corpo, que é a igreja. O corpo é a igreja. Então, se eu levantar um pão, eu vou ouvir: é a isto que tu me compara? Mas se eu apresentar vocês como corpo, o trono diz amém, porque neste corpo eu sou o cabeça. Então, eles agem como se Jesus estivesse morto, porque se anuncia a morte. Mas o pão era uma representação da ordenança judaica. E nós estamos em graça. 1 de Coríntios 10, tem aí? Se não tiver, eu escrevo na Bíblia deles. Disse Paulo, e digo eu, falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que eu digo. 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ah, vocês aqui não abençoam um cálice de copinho, nem uma taça dourada? Não, o cálice aqui que se abençoa é esta comunhão perfeita entre nós, guardando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Este é o cálice que se abençoa aqui. Essa comunhão. Quer ver? Quem é eleito aqui, diga amém. Amém. Quem está selado com o Espírito Santo, diga amém. Amém. Quem é templo do Espírito Santo, diga amém. Amém. Quem é corpo de Cristo, diga amém. Amém. Estamos em comunhão. Esse é o cálice que se abençoa. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do corpo de Cristo? E o pão que partimos não é o pão puma? Não é um pão sem fermento? Não, é a hóstia, é a hóstia. Os mais chiques usam uma hóstia branquinha assim. Igual do Papa. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é quem? Então a igreja está em comunhão nesta manhã. Eu já fui no lugar onde eles celebram a Páscoa. Deixa eu abrir um parênteses. Tem uma professora de hebraico aqui. Meu irmão, o que eles fazem não é ceia, nem santa ceia e nem é Páscoa, porque não tem o cordeiro, não tem o chá das ervas amargas. O que tem? Engano, mentira. E ele disse, o pão que nós partimos... Cara, não é possível, cara. O pão que nós partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. É isso que se parte aqui, essa comunhão repartida. Ninguém aqui está olhando se o cara é da Paraíba, é do Rio de Janeiro, se ele fala mormão, ó, sente, vixe, oxe. Quem está olhando isso? Depois ele diz no versículo 17, 10 minutos para acabar já. Olha, porque nós
Você vê que o pão é a igreja, que aponta para a igreja. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Quem é o pão aqui? Diga amém. Aí o pastor diz assim: esse aqui é o corpo de Cristo. O evangelho diz: não. É que no dia dessa aula aqui, eles foram ver a Angélica, foram de táxi. Perderam a aula. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Olha lá, um só corpo, porque todos participamos do único pão. O outro dá vontade de pegar o senhor mostra isso. Já estou vendo já o culto deles no dia da Páscoa, já está ficando vazia. Esse é o pão que a gente se alimenta agora, ó. O pão vivo que desce do céu. Participamos do único pão. Nós estamos, amado, na contramão do sistema. Eles batizam com água. O nosso batismo é de Cristo. Eles comem o pão físico. O nosso pão é espiritual. É Cristo em nós. Eles cobram dízimo. Nós semeamos voluntariamente. Eles anunciam a morte. Nós anunciamos a vida. Eles dizem, levantando o pão físico: Jesus vai morrer. Nós anunciamos e dizemos: Jesus está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. O túmulo não pode reter o autor da nossa fé. Venceu a cúria romana, venceu Pilatos, destruiu principados e potestades. Ele nos deu a redenção. Nele passamos da morte para a vida. Fomos livres do império das trevas. Estamos selados, batizados, revestidos, nova criatura, transformados, eleitos, salvos eternamente pelo poder de Cristo. E Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, ele já não morre mais, apesar do sistema de todo primeiro domingo falar: Jesus vai morrer, porque foi isso que Paulo disse, que todas as vezes que vocês comeram pão e beber do cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor. Sistema fraudulento, vocês querem matar aquele que venceu a morte, mas esta igreja é triunfante, é a igreja da graça de Deus. Cristo está vivo! E havendo ele ressuscitado dentre os mortos, ele já não morre. A morte não tem domínio sobre ele. E a igreja está assim, anunciando a morte daquele que não morre mais. Pagaram um preço por um povo. No lugar de uma coroa de glória, colocaram uma coroa de espinho.
cravos dilaceraram suas mãos e seus pés. Chicotes de couro com osso na ponta rasgaram as suas costas, para que vocês reconhecessem que ele não deve ser comparado com coisa física. Ele é incomparável. Só ele anda na luz inacessível. Só ele é rei sobre todos. E a igreja, debaixo de maldição, o comparando com um pedaço de pão e comparando com um suco maguari. Os mais moderninhos compara com um suco da... ela veio de lá. Não. Aqui a gente só... O sangue de Jesus aqui, a gente só usa suco pérgola. Suco o quê? Pérgola. Aqui não se usa suco nenhum. Aqui não se usa pão nenhum. Porque o sangue já está em nós, é a vida em nós. E o pão é esta comunhão perfeita, maravilhosa. O que a palavra diz, nós dizemos amém. Eu creio, eu recebo, está escrito. E a igreja diz, Jesus vai morrer. A revelação diz, não, ele já não morre mais. E pagou um preço. Deve olhar lá de cima, estou conjecturando. Deve olhar lá de cima e falar, olha, paguei o preço pelo camarada. Ele agora me compara a um pedaço de pão que entra dentro do seu interior, depois é lançado fora. É a isto que vocês me comparam? Foi para isso que eu paguei um alto preço a vocês. Quer dizer que o meu sangue agora é um suco. Que poder tem um suco? É porque se o suco tem poder, foi dado por quem? Por um homem que apresentou ele como sangue. Quer dizer que um homem aqui é como o rei Midas, o que ele toca vira ouro. Era suco pérgola até ele botar a mão. Depois que ele botou a mão, o suco pérgola virou sangue. Uia! Meu Deus, mas que medo! Estou livre disso. Estamos livres disso. A festa agora é celebrada sem fermento. Nós não misturamos o corpo de Cristo. Nós não temos outra... Meu amado, a igreja age como se Jesus estivesse morto. Olha o que diz 1 de Coríntios. Volta lá, Miguel. 1 de Coríntios 15, 17. Por favor. Meu Deus, 5 minutos. Puxa vida. Hoje é torta de banana, meu amado. Hoje... E se Cristo não ressuscitou? Se ele está morto? Se eu tenho que fazer em memória dele? Ele está morto? Correto? Não, concorde comigo. Se faz algo em memória de quem está vivo? Se eu fizer algo em memória de quem está morto, se ele está morto, então ele não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda vocês permanecem debaixo dos vossos pecados. Fazer isto em memória de mim, tá? Então você está morto. E se ele está morto, então ele não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. E eu estou aqui lutando contra Deus, testificando nesta manhã que ele já ressuscitou. Quando a igreja diz estamos fazendo em memória dele, e depois o herege sou eu. Não! Ele ressuscitou e não se deve fazer nada em memória do que está vivo. Ao vivo nós damos honra, glória, louvores, império, domínio, majestade. Tu reinas, tu vives eternamente. Então a pergunta que não quer calar é esta aqui. Então
Nós não devemos cumprir a ordenança de Jesus. Jesus nunca instituiu ordenança nenhuma, gente. Ele estava cumprindo a ordenança da Páscoa dada a Moisés. Ele estava em cumprimento da Páscoa. Ele não instituiu ordenança nenhuma. Pelo contrário, ele tirou as ordenanças e mandamentos da igreja dos gentios. Efésios capítulo 2. Tem aí? Se não tiver, eu escrevo lá, meu irmão. Portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pela Santa Ceia. Fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Calma que vem uma bomba aí, tá? Do Estado Islâmico, eu vou jogar aí, tá? 14. Porque ele é a nossa guerra. Ah, não, é assim. Vai passar a hora, mas vocês vão ter que ouvir eu falar. Ele é a nossa guerra. Procura os crentes aí fora que vão no monte para tu ver que está todo mundo em guerra. Mas aqui não. Aqui não. Aqui ele é o quê? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. 15. Aboliu na sua carne, que nós comemos, a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Aboliu ou não aboliu? Tem mandamentos e ordenanças ou não tem? O que aconteceu foi abolida. Não, pastor. É porque a Santa Ceia é uma ordenança de Jesus. Não é. É o cumprimento da Páscoa. Ali era a lei e todos os mandamentos e ordenanças foi abolido na cruz. Meu Deus, o senhor estudou aramaico? O senhor fez teologia? O senhor fez doutorado? Não, eu abri o meu coração diante do altar que é Cristo, obedecendo a sua palavra, prego a verdade. Os estudos estão aí para manipular a igreja, para dizer que a janela do céu vai abrir, para dizer que o gafanhoto vai na tua casa, para dizer que se você não comer um pedaço de pão, você não tem comunhão com Cristo. Quem tem um coração aberto e prega a verdade, diz na unção do Espírito Santo, que aquele que se une ao Senhor, já é o Espírito com ele, e a comunhão está plena. Diz que ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Totalmente ao contrário. Mas a igreja não aceita isto. A igreja está como os fariseus aí, dizendo que Jesus está morto. Em Atos capítulo 25, só esse versículo, olha só, coloca aí, Miguel, Atos capítulo 25, versículo 19, tá aí, vê aí, se não tiver aí eu escrevo. Atos capítulo 25, versículo de número 19. Depois você lê na sua casa esse contexto. Está falando de Paulo. Traziam contra ele, contra Paulo, algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma que está vivo.
uma certa questão contra um certo morto chamado Jesus, que a igreja diz que está fazendo em memória dele, porque ele está morto. E Geraldo e a Igreja da Graça afirma que ele está vivo. Bateram em Paulo, botaram numa prisão, apanhou em praça pública, desceu numa corda, ele disse: o combate é bom, eu vi testemunhar que o Cristo que eu vos prego é o ressuscitado. Me achincalham, me xingam, me perseguem, me atacam, mas eu fui levantado nesta nação para dizer que o nosso Redentor vive. E ele não pode ser comparado a pão, a suco. Nós não estamos buscando ele dentre os mortos. Nós não estamos dizendo que ele está morto. Nós afirmamos, como Paulo, que ele vive. E eu quero terminar com Lucas, capítulo de... hoje é torta de banana, minha amada. Eu quero terminar com Lucas, capítulo 24, versículo 1 ao 6. Olha aí. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que vivia preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. 3. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. 4. Aconteceu que perplexa a esse respeito. Apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por quê? Vocês buscam entre os mortos ao que vive. E a pergunta é: por que a igreja insiste em anunciar a morte daquele que vive? Ele está vivo, ele não morreu, ele ressuscitou, ele habita entre nós, nós somos templo do seu Espírito, ele está aqui, eu não vejo, mas eu sinto, eu não toco, mas eu vivo e respiro ele, eu sinto ele, eu vivo por ele, eu amo ele, eu exalto ele, eu glorifico a ele está vivo entre nós. Ele disse a eles, ele disse a Maria, ele disse a elas, ele disse a eles: eu vou morrer e eu vou ressuscitar ao terceiro dia. É verdade. A igreja prega um Deus vivo, mas age como se ele estivesse morto. E foram buscar ele no túmulo. Mas o túmulo não é lugar de vivos. Túmulo é lugar de pessoas mortas. Ele está vivo, ele não está lá. E os sinais mostrando a pedra revirada e os olhos vendados. E os anjos disseram a ela: por que é que você está buscando entre os mortos aquele que vive? Por que é que vocês aí na internet estão fazendo algo em memória daquele que vive? Ele não está morto, só se faz algo em memória de quem está morto, e ele vive pelos séculos dos séculos. Desperta, ó tu que dormes, para com essa simbologia, com essa representação barata. O sangue dele não é suco e o corpo não é pão. Até quando vocês vão ultrajar o Espírito da graça? Até quando vocês vão profanar o santo e santificar o profano? Até quando vocês vão trocar a glória de Deus por coisa que não é de nenhum valor? Até quando vocês vão
encher o templo com esta idolatria, levantando um pedaço de pão, dizendo que o pão é o corpo, quando o Espírito da graça dos meus lábios diz que o corpo dele sois vós. Por quê? Buscais entre os mortos o que vive. Amados, ouça, o Espírito de Cristo está em vocês. Romanos capítulo 8, versículo 11 declara isto. 2 minutos. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre vós. Isso é uma palavra forte. Diz que o Espírito que tirou Jesus daquele túmulo habita em vocês. Mas a igreja só acredita se comer um pedaço de pão. Mas o Evangelho diz que o justo vive por fé. Eu acredito que ele vive em mim. Diz que o mesmo Espírito que tirou ele do túmulo, este mesmo Espírito está aqui, nesta manhã, na vida de cada um. Está na tua vida, está na tua, 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 está na tua. Recebe, 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 recebe cura, recebe, recebe. O mesmo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita no monte. Do meio do seu Espírito que em vós habita. Habita ou não habita? A pergunta que eu faço é: esse Espírito ali, com E maiúsculo, é aquele mesmo que diz, haja luz. É o mesmo que disse porção seca. É o mesmo que chamou as estrelas, cada uma pelo seu nome, nenhuma pode voltar. Esse mesmo Espírito, diz a revelação, habita na tua vida. Precisa ainda de pão? Precisa ainda do suco? Pérgola. Eu não preciso. Isto me basta. Nada pode ser comparado a isto. Isso me faz acreditar que eu vou a dias muito distantes. Isso me faz acreditar que ninguém pode me derrubar, porque aquele que me colocou de pé não me derruba, a não ser no dia que ele bate o martelo. E nesse dia eu encontrarei com o Senhor de toda a glória. Falarei diante do trono, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei-a. Ah, papai! Jó 19, 25. Me suporte só um pouquinho, meu amado. 2 minutinhos. Só um pouquinho só. Mesmo que você não venha mais aqui. Um pouquinho só. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. E se ele está vivo, ele não pode ser comparado com um pedaço de pão. Já compararam com uma rosa de Saron. Ele já foi uma porta dentro das igrejas para o crente passar. Algumas igrejas botam a sombra do homem, dizendo que é a sombra do Altíssimo. Aqui a confissão é que o nosso Redentor vive. E por fim, lá no tempo de Jó, se levantará sobre a terra. E eu termino com 2 de Coríntios 6, 16 e 18. 2 de Coríntios 6, 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós...
Somos ou não somos? Meu amado, se você tiver peito, se você não tiver, eu vou destacar a Bíblia. Se você tiver peito, eu quero que você diga aí no seu lugar, bem forte, que você é o santuário de Deus. Não entendi, não entendi, não entendi. Precisa de pão? Está satisfeito? Deus habita em você? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus vivente, como Ele próprio disse. Foi Ele que disse: não tem profeta balabachúria entre nós. Mas como eu gostava. Meu irmão, tinha uns que davam Tinha um que tinha unção do telefone. Minha esposa dizia assim: Deus vai bradar, Deus vai bradar. Meu irmão, mas era só maldição. Eis aí que Deus me mostra uma obra de macumbaria. A igreja com 500 pessoas. Olha que tem aquela serva aqui que está com dor de cabeça. 500 pessoas. Tem que ter alguém com dor de cabeça. Em graça. É Ele próprio que diz: habitarei e andarei no monte. Meu amado, por esta revelação, eu posso afirmar: Ele está andando aqui esta manhã. Está andando aí pela internet. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 17. Acabou não, meus amados. Calma aí, vocês disseram que ia me suportar. Por isso, retirai-vos do meio deles com essas heresias mentirosas. Heresias é a deles. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. E eu vou atualizar isso aqui. Sabe o que é impuro hoje? É dizer que o corpo dele é o pão, quando na verdade o corpo somos nós. Isso é coisa impura. Sabe o que é coisa impura? É pegar um suco lá e trazer aqui e falar que é o sangue. Isso nunca será sangue. Isso é suco. No máximo vinho, do melhor que fizer. Não é igual o sangue que foi derramado por mim. Pode ir na França, comprar um vinho, não será igual. Separai-vos, diz o Senhor. Cristo quer uma igreja separada desse sistema fraudulento, com obras da lei, com prisão, com mentira, com engano. Aqui está, pela internet, um povo separado. Aí sabe o que eles dizem? Vocês são desigrejados, vocês estão desviados, vocês são porta larga. Ei, alô, porta larga são vocês que vendem o evangelho, que mercadejam a palavra, que vendem Cristo em forma de pão, de suco, de toalha, de copo d'água. Vocês são porta largas, hereges, malditos, mas vocês pagarão caros, porque a vossa sentença não dormita. 18, coloca o 18. Serei vosso pai, e vós sereis para mim servos, escravos, verme de Jacó. Não é aqui, mas entra lá. A primeira coisa que o profeta Balabachúria diz é assim: eis aí que falo contigo, meu servo. Sereis para mim filhos e... diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Quem recebe isso aí? Quem recebe? Diga: eu recebo! Diga: glória!
Assim disse a graça de Deus. Vamos ficar de pé.